Oi, gente, bom dia! Olá, bom dia! Estado alerta para perigo da terceira onda de contaminação pelo coronavírus. Os meses mais frios aumentam o risco de contágio. Apartamento pega fogo durante a madrugada e moradores tiveram que sair pela janela. Inclusive um bebê de 1 ano. Um secador ligado em cima da cama pode ter provocado o incêndio. Homem tenta matar a ex-mulher dentro de uma escola em Terra Vermelha, Vila Velha. Guardas desconfiaram da atitude dele e conseguiram evitar o pior. Flagrante de arrastão em Jardim da Penha, Vitória. Os criminosos chegaram de carro e roubaram os pertences de pessoas que estavam no ponto de ônibus. Hacker rouba perfil de padre de Vila Velha em rede social. O criminoso exigia $750. Caso contrário, fotos e vídeos seriam deletados. Idosa cai em hospital e quebra o fêmur. A família disse que Dona Leni deu entrada na unidade para tratar a Covid, mas saiu de lá precisando de outra cirurgia. Bandido leva surra depois de roubar um celular em Vitória. O crime aconteceu bem em frente à Secretaria de Segurança Pública. Tem participação dos amigos do TN. Dona Maria de Oliveira mora na Serra e aguarda há 3 anos por uma cirurgia no joelho. O TN cobrou a resposta que a gente vai ver já já. É morador de Vila Velha e está com a segunda dose da Coronavac atrasada? Tem site novo para facilitar a busca pelo dia e o horário da vacinação. A gente vai te explicar como vai funcionar. E na dica do chefe, uma receita super especial, simples e deliciosa, bolo de caçarola. É só misturar os ingredientes e colocar no forno, Bruno. Delícia, esse eu gosto, hein? Não perde não, a gente volta rapidinho. Estamos de volta, agora 11 horas e 44 minutos. O número de casos de coronavírus está em instabilidade no estado e vem caindo no sul capixaba e na região do Vale do Rio Doce. Mas o risco de uma terceira onda da doença acende o sinal de alerta, Bruno. Com certeza, a gente tem que ficar sempre alerta, né, gente? Essa preocupação tem a ver com a chegada do inverno e do aumento das doenças respiratórias. O secretário de Saúde do estado apresentou um panorama da pandemia aqui no Espírito Santo. Vamos saber agora com a repórter Vanessa Calmon que panorama foi esse? Bom dia para você, Vanessa. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. Muito bom dia para você, bom dia, George, bom dia para você também que nos acompanha de casa. Bom, então, agora há pouco terminou a coletiva, da Secretaria de Saúde do Estado e o secretário Nésio Fernandes, então, começou essa coletiva dando um panorama da doença aqui no Espírito Santo. Ele disse o seguinte, que no norte e também no sul do Espírito Santo a gente vive um momento de estabilização do número de casos da doença e que aqui na Grande Vitória, a região metropolitana, existe sim um momento em que a gente está em queda em relação ao número de casos da doença, uma notícia muito boa, A gente vem aí de aumento do número de casos durante vários meses, então agora a gente está nesse momento de queda em relação ao número de casos aqui na Grande Vitória, região norte e região sul. A gente tem um momento de estabilização, a gente espera que eles também comecem então em ritmo de queda do número de casos aqui no Espírito Santo. Agora o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, e também o subsecretário Luiz Carlos Reblin falaram sobre essa preocupação sim em relação à terceira onda da Covid-19 aqui no Espírito Santo, porque infelizmente a gente está entrando agora no mês de junho e até o final deste mês existe a chegada do inverno e com ele a chegada também das doenças sazonais, como por exemplo a gripe. Então a chegada de uma terceira onda da Covid-19 aliada ao inverno, que tem também já a chegada dessas doenças sazonais, é um momento muito delicado que pode trazer, sim, infelizmente, um momento assim de maior preocupação para a gente aqui no nosso Espírito Santo. Então vamos ouvir o que o Luiz Carlos Reblin disse sobre essa questão da preocupação com essa terceira onda. A internação, ela demonstra isso. Nós estamos hoje com um patamar de internação alto, mais de 70% dos leitos de UTI do estado inteiro ocupados. Na região sul, nós tivemos um sinal importante do aumento da taxa de ocupação. Depois ele refluiu um pouco, mas já sinalizou que nós estamos vivendo um momento de alerta para a possibilidade de realmente iniciarmos uma volta do aumento de casos, o que nesse momento para nós seria bastante severo em função
da taxa de ocupação, que é muito alta. É assim na pandemia, os óbitos nesse momento continuam apontando uma queda, porque ainda é reflexo do aumento anterior, e é possível que a gente continue com os óbitos em queda e comece um aumento de casos. Exatamente, é preciso continuar com os cuidados, né, gente? Taxa de ocupação aí estabilizada em 70%, ainda é uma taxa alta. A gente tem também a possibilidade de aumento no número de casos com a chegada do inverno, então, de fato, a gente precisa continuar se cuidando. Agora, o Reblin falou sobre essa preocupação, né, com a terceira onda da Covid-19 aqui no Espírito Santo, e ontem nós ouvimos especialistas, ouvimos a epidemiologista Thelma Ciel, também o médico intensivista, doutor Henrique Bonaldi, que também falaram sobre essa preocupação na matéria de Vitor Zucolotti. No estado são mais de 10.400 mortos pela Covid desde o início da pandemia. Agora, no respiro, numa redução ainda tímida dos dados, os especialistas acreditam: uma terceira onda pode atingir todo o país. E já tem previsão de quando isso pode acontecer. Muito provavelmente do meados de junho para final de junho. Essa é a estimativa pelos números de casos que nós começamos a observar agora, né, um aumento. Essa semana no Brasil já começamos a ver 80 mil casos, 75 mil casos, ontem mais de 79 mil casos. Então esses números, eles vão se refletir numa maior internação daqui a 2, 3 semanas e no aumento de óbitos daqui a 3, 4 semanas. Mesmo com a curva mostrando queda, a mudança do perfil de infectados atinge diretamente a ocupação de leitos, o que, para esse intensivista, pode ajudar a fazer desta onda algo muito preocupante. Vamos lembrar que lá em março, abril do ano passado, quando a curva começou a cair, a gente saiu de 95%, 90% das UTIs lotadas para 30%. A gente devolveu um UTI que era uma beleza para as equipes. Numa UTI que cabia 26 leitos, eu fiquei com 3. E agora? Agora de 40, caiu para 20. 19, 18, 17, 21. O que preocupa ainda mais é a confirmação de 6 pessoas com a cepa da Índia em território nacional. Essas pessoas chegaram em um navio que está atracado no litoral do Maranhão, no nordeste do país, já que não há um controle de portos e aeroportos. O temor é que essa variante acabe circulando para outros estados e chegue, quem sabe, até aqui no Espírito Santo. O Brasil não tinha feito nenhum controle de portos e aeroportos antes desse final de semana, então é possível que pessoas vindo de lá também estejam aqui. A gente precisa de fazer mais testes para poder analisar isso. Provavelmente essa cepa é uma cepa bruta, é uma cepa violenta e ela já está em território brasileiro. E uma vez em território brasileiro é uma questão de tempo, meu amigo, para ela chegar no seu estado. Ela não vai ficar só no sul, mas nem sonha em pensar isso. A possibilidade de uma nova onda chega no momento em que o mapa de risco do estado começa a apresentar mudanças, como a volta gradual da atividade econômica na capital, com menos restrições. Mas se o que é provável se concretizar, novas medidas para evitar a circulação de pessoas e, consequentemente, a do vírus, devem ser tomadas. Manter janelas e portas abertas, porque aí a gente mantém o ar arejado, né? O ambiente arejado, e também evitar aglomeração. Mais uma vez aí você ouvindo, então, um alerta de especialistas. A gente precisa manter os cuidados, chegada de novas variantes, taxa de ocupação de leitos em 70%, chegada do inverno com doenças sazonais, possibilidade de uma terceira onda da Covid-19. De fato, a gente ainda não pode descuidar. Bom, ainda durante a coletiva de imprensa da SESA, falou-se também sobre a questão da procura pelos PAs e pelas UPAs, né, as unidades de pronto atendimento. Antes existia uma orientação de que se você tivesse algum sintoma, você procurasse pelos PAs e pelas UPAs. Mas agora, a orientação, gente, é que se você tiver sintomas leves da doença, você procure as próprias unidades de saúde do seu bairro, onde você já é atendido. E aí, nas próprias unidades de saúde, então, vai ser pedido o exame para que você comprove que você está, né, com a Covid-19, e aí você vai ser acompanhado. É claro que se você tiver sintomas graves, né, que os médicos já falaram, falta de ar, baixa oxigenação, quando você já está num processo de evolução da doença, é claro que neste momento você deve procurar sim um pronto atendimento ou uma UPA, que são os locais onde eles oferecem
favorecem, né, a possibilidade de que você tenha um atendimento melhor naquele momento para você. Agora, fora isso, tem sintoma leve, você deve procurar então uma unidade de saúde. Vamos mudar um pouquinho de assunto então, ainda falando sobre a coletiva, mas agora falando sobre vacinação, porque olha só, o subsecretário de Saúde disse que a vacinação aqui no nosso estado, ela avança ainda em ritmo lento. Isso por conta de uma burocracia, né, da compra das vacinas. O estado tenta negociar a compra de vacinas com alguns laboratórios, mas ainda não conseguiu, e também por conta da baixa adesão, gente, de alguns grupos. Primeiro, por exemplo, o grupo das comorbidades. Muita gente ainda não sabe se a comorbidade que ela tem pode, então, entrar nesse momento agora para que ela tome a vacina. E além desse grupo da comorbidade, também existe o grupo das grávidas. Muitas mulheres preocupadas em tomar as vacinas. Surgiu há pouco tempo, né, algumas semanas, aquela questão de que as vacinas poderiam fazer mal para as grávidas e que agora elas podem tomar apenas a Pfizer. Então, muitas grávidas deixaram de tomar a vacina naquele momento e, por isso, a vacinação então avança a passos lentos. Inclusive, aproveitando que eu falei da Pfizer, durante a coletiva de imprensa, a Secretaria de Saúde falou que existe aí um estudo de que a Pfizer ela pode ser armazenada numa temperatura entre 2 e 8 graus. Antes, gente, a Pfizer, o que se sabia, né, dela é que ela poderia ser armazenada apenas numa temperatura abaixo de 0 graus, né? Ou seja, numa temperatura negativa, e isso dificultava um pouco o armazenamento em alguns municípios. Mas se agora for comprovado que de fato a Pfizer possa ser armazenada numa temperatura um pouco mais alta, né, entre 2 e 8 graus, então é muito possível que a Pfizer possa ser distribuída em mais municípios, então a gente tenha, né, uma possibilidade de uma vacinação maior de mais pessoas com a Pfizer. Quanto mais, melhor, né, gente? Ainda durante a coletiva, falando sobre vacinação, o secretário e o subsecretário falaram sobre a chegada de um grande lote de vacinas que deve acontecer entre os meses de junho e julho. Pelo menos 500 mil de vacinas que já foram aprovadas no Brasil devem chegar ao estado. E aí sim, com a chegada dessas novas vacinas, o estado consegue avançar com a vacinação. A vacinação, gente, por grupo de idade, né, parou nos 60 anos. Depois a gente começou com a vacinação das comorbidades, das grávidas, dos profissionais de segurança pública, também dos profissionais de educação, e acabou que parou ali a questão da vacinação das pessoas que não têm comorbidades, mas que têm acima de 50 anos, por exemplo. Então, com a chegada dessas novas doses entre os meses de junho e julho, é muito possível e é a expectativa do estado de que pessoas acima de 50 anos até 59 anos possam então dar início à sua imunização. Notícia muito boa, né, George, Bruna? Sem dúvidas, Vanessa, a vacinação tem que avançar, né? Tem que continuar. Obrigada aí pelas informações atualizadas. Bom trabalho. Um incêndio destruiu um apartamento no bairro Jardim da Penha, em Vitória. O fogo pode ter sido provocado por um secador de cabelo deixado ligado sobre o sofá. Pois é, os moradores viveram momentos de desespero. Para fugir das chamas, alguns tiveram que pular pela janela. O incêndio aconteceu neste apartamento de 2 quartos no residencial Bela Vista, que fica em Vitória, no bairro do mesmo nome. O fogo começou na sala e foi percebido pelos moradores por volta das 2h30 da madrugada. A suspeita deles é que tenha sido causado por um secador de cabelo deixado ligado na tomada em cima do sofá. Estava dormindo, já era 3 horas da manhã e a gente não... Eu tinha acordado mais ou menos, tinha olhado para a janela, só que eu achei que não fosse nada. Eu voltei a dormir porque eu estava muito cansada. E eu voltei a dormir, porque eu tinha chegado tarde do serviço e voltei a dormir. E nisso eu só escutei minha irmã me chamando, minha irmã gritando meu nome, aí ela foi e pulou. Quando ela abriu a porta, já estava, a sala, o sofá já estava, cheio de fogo, cheio de fogo. Minha vontade era pular, mas eu vi que, estava muito quente. Se eu pulasse, eu poderia desmaiar, algo do tipo, entendeu? Simplesmente foi Deus, porque o meu sono e o do Lucas que viu é muito pesado. Logo que os moradores perceberam que o fogo já consumia a sala, eles procuraram uma alternativa para tentar fugir. Eram 5, inclusive uma criança de 1 ano e 1 mês. E a única alternativa que eles tiveram foi essa janela aqui. A única da casa que não tem grade. Aquela tem. E uma outra saída que eles teriam, que é aqui na varanda de fora, que também é gradeada, eles não tinham acesso à chave do cadeado de uma portinhola que foi uma exigência do Corpo de Bombeiros. Portanto, as 5 pessoas e o bebê só puderam sair de dentro de casa por esta janela aqui.
O meu marido estava deitado dormindo. Nisso ele ouviu o barulho, ele achou que era alguém invadindo a casa. Aí quando ele abriu a porta era o fogo. Aí ele gritou, Agatha, corre. Aí eu fui, peguei ela e pulei a janela, que era a única saída que a gente tinha. Ninguém saiu ferido, mas dentro do apartamento tudo foi consumido pelo fogo. Mesmo assim, o cão de estimação da família, que tinha ficado dentro do apartamento, conseguiu sobreviver. Os vizinhos ficaram apavorados. O sistema de alarme do prédio funcionou, mas acabou confundindo as pessoas. Eu mesma fiquei refém no meu próprio apartamento e lembrando que aí foi quando começamos a gritar que essa mangueira de incêndio ligava e lá de cima nós, os moradores, controlaram o próprio fogo. Que mais 10, 15 minutos teríamos vítimas, sim. Teríamos sim. O fogo e a fumaça subiram para os andares de cima, deixando quem vive nos andares desesperados. Dona Lúcia, que mora ao lado do apartamento, saiu pela varanda. Eu fui lá, abri a porta, aí o fogo veio. Eu peguei e fechei a porta de novo. Aí peguei a chave que era na porta ali rapidinho, vim cá, correndo e abri aqui para poder sair. Deixei minhas coisas tudo aí dentro. Muito susto, cara, muito susto. Eu não fui nem trabalhar por conta disso, né? Os bombeiros foram ao local fazer o rescaldo do incêndio, já que os próprios moradores usaram mangueiras e extintores para começar o combate ao fogo. Não houve pedido de perícia. A Defesa Civil Municipal de Vitória foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel. 11h58, gente, em Vila Velha, um homem tentou invadir uma escola armado com uma faca. Uma das suspeitas é que ele queria matar a ex-mulher, que tem medida protetiva contra ele. Ele foi até o local buscar um benefício escolar para o filho. Guardas municipais que trabalhavam na escolta desconfiaram da atitude do suspeito e ele foi preso. O caso aconteceu nessa escola que fica em Terra Vermelha, Vila Velha. Foi por volta das 7 horas da manhã, horário em que a escola começou a receber as mães para entregar o cartão Bolsa Aluno. Um homem chegou aqui à procura da ex-mulher que estaria ali com um filho. Ele passou a pedir informações às pessoas que estavam do lado de fora. O diretor da escola tentou interferir e acabou sendo agredido. Ela sentiu, né, medo, que ela perguntou que tinha um rapaz aqui fora querendo ver o filho, ela ficou com medo. Nisso ele pegou e ela não quis deixar, ele já entrou, empurrou o diretor, foi lá e pegou o menino. Nisso a guarda municipal chegou e ficou para lá. Ao ver que a mulher pegou o filho e tentou sair daqui, o homem entrou à força no local. O diretor da escola até tentou impedir, mas foi empurrado por ele, que entrou, pegou o filho e teria tentado sair por um outro local aqui dentro da quadra. A sorte de quem estava aí foi a chegada na hora da guarda municipal, que acabou contendo o homem e descobrindo que ele estava armado com uma faca. A Guarda de Vila Velha, durante toda a semana, já vem fazendo as seguranças, né, na distribuição do cartão do Bolsa Aluno de Vila Velha. No dia de hoje, logo cedo, o diretor da escola, logo ao chegar, né, ele se deparou com essa situação. A gente descobriu depois que ele tem medida protetiva, que ela tem medida protetiva contra ele, né, e na ocasião houve um pequeno tumulto, né? As pessoas que já estavam no local ficaram muito assustadas e de pronto a guarda já chegou, né? E conseguiu detê-lo ainda em flagrante. Ao revistá-lo, encontrou no corpo dele, na altura da cintura, uma arma de aproximadamente 20 centímetros, né? Uma arma branca, uma faca de cozinha. A intenção dele era pegar o filho, né? Agora só Deus sabe o que se passava na cabeça dele e o que poderia acontecer caso a guarda não estivesse aqui no momento exato da ocorrência. Olha, uma tragédia com certeza se a guarda não estivesse lá, né? A repórter Suzy Faria está ao vivo e tem mais informações desse caso. Olá, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George, Bruna e amigos do TN. Pois é, se a guarda não tivesse chegado no momento exato, não se sabe o que poderia ter acontecido, já que o homem teria pego a criança, o filho dele, e tentado sair daquele local com a criança. Imagine-se só, se a mulher fosse atrás. É isso que a guarda estava pensando, é isso que as pessoas que estavam ali também pensaram, que ele poderia usar a criança para atrair a mãe e aí fazer alguma coisa, né, já que ele estava armado com essa faca. A maior desconfiança é o que uma pessoa faz dentro de uma escola onde só tem mães e crianças armado com uma faca daquele tamanho. Toda a ocorrência foi levada para o plantão especializado da mulher, onde tanto a vítima como também o suposto agressor estariam sendo ouvidos. A ocorrência ainda está em andamento
nesse local que eu acabei de falar para vocês, ali no PEN, onde os dois estão prestando depoimento, inclusive os inspetores da Guarda Municipal que flagraram toda essa situação. Agora, continuando aí no plantão da polícia, nós vamos falar sobre um golpe que foi descoberto pelo pessoal do Departamento ali de Investigações, o DEIC. Uma pessoa se sentiu lesada ao descobrir que estavam sendo feitas compras no cartão dela e, ao denunciar esse fato à polícia, acabou se descobrindo uma quadrilha formada por estudantes universitários que estava clonando cartões com toda a documentação, todos os dados pessoais das vítimas e fazendo um arraso na conta delas com compras de diversos setores. Quando os policiais descobriram isso, que foram atrás dessa informação passada por uma das vítimas, descobriram que numa determinada loja, um estudante de odontologia da UFES teria comprado 2 sofás avaliados em mais de R$10 mil. Eles então seguiram para o endereço onde esses sofás seriam entregues e acabaram descobrindo outros objetos roubados, inclusive materiais como colchão. Lá acabaram prendendo essas 2 pessoas, detiveram esses 2 estudantes que confessaram o crime, disseram mais, que eles teriam acesso a um site que fica hospedado em redes internacionais, onde, com acesso a esse site, pagando para isso, eles teriam acesso, apenas digitando o nome da pessoa ou da vítima que eles queriam prejudicar, a todos os dados pessoais deles. E aí, com esses dados, eles forjavam cartão, contas bancárias, enfim, tudo. E com o nome e esses dados, faziam, como eu falei, uma limpa na conta dessas vítimas. Inclusive, o delegado Breno Andrade teria feito um teste, entrado nesse site, colocado o próprio nome e descobriu ali coisas, até pagamentos efetuados internamente dentro da Polícia Civil, para você ver como esse pessoal é extremamente especializado. Mas quem vai dar mais detalhes sobre isso é o delegado-chefe da Divisão Patrimonial, Gabriel Monteiro. Vamos ouvir a entrevista dele. O colchão avaliado em aproximadamente R$12 mil, o sofá avaliado em R$10 mil, ventiladores de um alto padrão também. Então, assim, como eles compravam com o dinheiro dos outros, então eles não economizavam, não tinha essa questão. E importante ressaltar também que, além da cocaína, por um dos criminosos serem estudantes de odontologia, possuir conhecimento, eles tinham latas com material que é para utilização e mistura para a produção de loló. A prisão deles foi convertida em preventiva, então eles agora vão ficar presos e tiramos esses indivíduos de circulação que tanto estavam trazendo prejuízo, não só às instituições bancárias, como ao comércio e às vítimas em si. Pois é, para vocês verem, né? A internet nos trouxe muito benefício, mas também causa esses males que foram feitos aí. Para entrar nesses sites e ter acesso a toda a documentação, a toda a vida financeira particular de cada um de nós, a pessoa precisa ser indicada por um padrinho, pagar um valor, receber um código e só aí ter acesso a essas redes sociais e fazer o estrago que vocês viram aí, que nós falamos que foi feito. Agora essa investigação deve seguir o curso, até para que os investigadores consigam detalhar como tudo isso acontece e, quem sabe, tentar evitar, já que essa internet, né, George e Bruna, é terra de ninguém, né, meus amigos? Isso mesmo, Suzy, terra de ninguém, mas tem lei para punir quem comete tipo de crime, né? Não fica em vão assim, não. Obrigado, daqui a pouquinho você volta com novas informações. O que temos agora, Bruna? A gente segue, Jorge, nos assuntos policiais, viu? A polícia desvendou a morte do feirante Zenildo da Cunha. O ajudante dele foi preso, suspeito de cometer esse crime. O homem foi ajudado pela vítima com emprego, moradia e comida. Pois é, ao ser abordado pela polícia, o suspeito deu outra versão, que os dois tinham sido sequestrados. Policiais da Delegacia Antissequestro e do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo, Notaer, sobrevoaram a área de Nova Esperança, em Cariacica, e encontraram o carro da vítima, essa picape vermelha, que estava suja de sangue. O suspeito, de 40 anos, foi localizado em Nova Rosa da Penha, na casa da ex-mulher. Ele fugiu e os policiais viram quando ele se jogou de uma laje. Horas depois, o criminoso foi encontrado no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. E ontem, por volta das 17 horas, eles foram no São Lucas. Quando lá chegaram, ele viu os policiais, ele estava lá,
tentou ainda, mas estava com o braço quebrado, com a lateral toda estragada, né, como diz o outro, e não teve jeito. Mesmo internado, o suspeito foi ouvido e confessou aos policiais que matou o empresário Zenildo da Cunha, de 49 anos. Ele usou uma ferramenta do carro e bateu na cabeça da vítima. O corpo de Zenildo foi encontrado por moradores em estado de decomposição no último domingo. A vítima estava desaparecida desde o dia 11 de maio. A princípio, o suspeito deu uma versão errada, dizendo que os dois tinham sido sequestrados quando saíram do abatedouro para fazer a entrega de frangos. Ele estava todo molhado, com uma roupa rasgada, o autor, né, alegando que tinha sido vítima de sequestro e que ele passou a noite toda numa lagoa, amarrado numa lagoa, e que teria sido sequestrado e que seu Zenildo teria ido embora. O doutor Ferrari mandou que a equipe fosse refazer, que ele fosse junto, refazer os passos do que aconteceu. No meio do caminho, ele foi caindo em contradição com os policiais e ele aproveitou, que dizendo que ia trocar de roupa, pulou a janela e fugiu. O suspeito continua internado aqui no Hospital de Urgência e Emergência sob escolta. E segundo a polícia, a ficha dele criminal é extensa. Ele tem passagens por furto, roubo e por espancar a própria esposa no Natal de 2017. A última prisão aconteceu em janeiro de 2020. Ele foi preso em flagrante após roubar um carro e colocar a vítima no porta-malas. E depois ele acabou confessando à polícia que a intenção era incendiar o veículo com a vítima dentro. O suspeito tinha saído da prisão há 7 meses, quando foi acolhido pela vítima com moradia, comida e emprego. Um crime considerado cruel pela polícia. Uma pessoa violenta, sem coração, a pessoa deu a mão para ele, arranjou emprego para ele. Há informações de que a vítima vinha sofrendo furtos na casa dele. O que mais entristece é que ele tentou ajudar a recuperar essa pessoa e essa pessoa acabou tirando a vida do seu Zenildo, né? Olha, o suspeito foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e pode pegar até 30 anos de prisão. Agora a gente mostra um flagrante de arrastão em Jardim da Penha, Vitória. Os criminosos chegam de carro e, olha aí, saem roubando os pertences das pessoas que estão em um ponto de ônibus. Uma jovem consegue correr e escapar dos bandidos que fogem no veículo. Esse assalto aconteceu na rua Egenílio Ramos, perto de uma igreja. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado. Agora a gente volta a falar da pandemia do coronavírus. Jorge, cerca de 50 mil pessoas ainda estão aguardando para tomar a segunda dose da Coronavac, isso em todo o Espírito Santo. Só que em Vila Velha, os moradores vão ter mais facilidade para saber o dia e o horário que vão conseguir a vacinação. É muita gente, né? Nesse momento estão na lista as pessoas que receberam a primeira dose entre os dias 1º e 9 de abril. A plataforma já está disponível dentro do site da Prefeitura de Vila Velha. Nela, é possível verificar se o seu nome está na listagem para tomar a segunda dose da Coronavac. Se estiver, vai aparecer o local, a hora e o dia da imunização. Essa ferramenta foi desenvolvida pela equipe da Secretaria de Tecnologia e Inovação, em conjunto com a Secretaria de Saúde. Ela já está disponível desde ontem para a população, para que possa facilitar aí o acesso às informações da segunda dose da vacinação, com data, horário e o local para a segunda dose. A geração dessa listagem complementa o trabalho que já vinha sendo feito pela Prefeitura para completar a imunização das pessoas com doses atrasadas da Coronavac. Hoje, priorizando o cadastro de Vila Velha. Todo mundo que é de Vila Velha hoje, a Prefeitura está fazendo essa triagem no sistema do SUS. Nós temos aproximadamente 20 mil pessoas aguardando a segunda dose no município. Nessa primeira etapa, que começa a vacinação amanhã e domingo, serão contempladas 10 mil usuários do sistema SUS aqui no município. Hoje, pela manhã, no ginásio do Tartarugão, que fica no bairro Coqueiral de Itaparica, pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 1º de abril finalmente receberam a segunda dose. Estou feliz, graças a Deus. Essa vacina aqui no Tartarugão, D2, Coronavac, já está acontecendo ao longo da semana, né? Hoje a gente finaliza esse ciclo dessa semana e a gente prossegue daquela data que foi estabelecida. E amanhã e domingo nós teremos sábado e domingo
exclusivamente para vacinar as pessoas que precisam dessa segunda dose de Coronavac. Cerca de 20 mil pessoas ainda aguardam pela segunda dose da Coronavac aqui no município de Vila Velha. Com a geração dessa nova lista, pelo menos metade dessas pessoas já vão conseguir completar a imunização neste final de semana. São moradores do município que tomaram a primeira dose da Coronavac entre os dias 1º e 9 de abril. Vai ter ainda uma quantidade de doses para as pessoas que tomaram vacina no dia 10. Né? Então, as pessoas aguardem que a gente já vai anunciar na segunda-feira esse novo grupo do dia 10 que vai ser vacinado. Além da segunda dose, o município avança na vacinação de outros grupos, como pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas. E tem vaga disponível no site. Nós temos, nesse momento, 380 vagas disponíveis no sistema para que as gestantes tomem sua vacina amanhã na unidade de saúde do IBS com a vacina Pfizer. Paralelo à vacinação da Covid, Vila Velha também abriu agendamento para a vacina contra a gripe. Importante lembrar que o intervalo entre as duas vacinas tem que ser de pelo menos 14 dias. Nós vamos abrir novas vagas amanhã no sistema para as pessoas terem acesso a semana que vem as vagas de vacina da influenza. Quem tomou vacina de Covid vai esperar um intervalo de 14 dias para tomar a vacina de influenza. Essa é a orientação. Olha, então só reforçando, se você tomou a primeira dose da Coronavac entre os dias 1º e 9 de abril, entre no site coronavacsegundadose.vilavelha.es.gov.br e busque o seu nome. Caso você tenha tomado a primeira dose entre os dias 20 de março e 9 de abril e ainda não tenha encontrado o seu nome em nenhuma lista, envie um e-mail para cadastrosaude@vilavelha.es.gov.br. Vamos aproveitar e atualizar agora os números da pandemia? O estado registrou 49 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e 1.987 novos casos foram confirmados. Os números estão aí na tela. Ao todo, são 10.420 vidas perdidas, 466.240 casos confirmados em todo o estado. E os números que nos trazem esperança, 437.961 pessoas conseguiram se recuperar da Covid-19. E os cinemas de Vitória anunciaram que vão reabrir as portas hoje. A decisão aconteceu logo após a alteração de classificação de risco da cidade de Vitória para moderado, segundo o último mapa divulgado pelo governo do estado. Entre os protocolos que estão adotados pelos cinemas estão a capacidade de lotação reduzida e disponibilização de álcool em toda a área de circulação. Além disso, os clientes deverão usar máscara durante todo o filme e dar preferência à compra online dos ingressos. Gente, vamos voltar a falar com a repórter Suzy Faria. Ela vai falar, já está aqui aparecendo para a gente, sobre um ladrão que pulou em um valão em Jacaraípe, na Serra. Suzy, essa história não terminou bem não, né, minha amiga? Bem-vinda de volta. Pois é, Bruna, é uma história extremamente inusitada. Foi por volta de 10 horas da manhã. Um ladrão teria roubado uma bicicleta ali na região de Castelândia, próximo ali de Jacaraípe, e tentado vender em uma determinada rua. Quando chegou ali, parece que as pessoas para quem ele ofereceu se revoltaram com a situação e começaram a bater nele. Para fugir de ser linchado, ele acabou caindo no rio conhecido como Terereco e desapareceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou para fazer as buscas e tentar localizar o homem, que teria tentado fugir a nado, acabaram descobrindo que ele se afogou. Estava preso a cerca de 2 metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros continua lá no local, está tentando fazer o resgate deste corpo e essa ocorrência ainda está em andamento. Então são poucos os detalhes que nós temos, mas os principais detalhes são esses. Ele roubou uma bicicleta, tentou fugir pelo rio Terereco, que fica ali naquela região de Castelândia, mas não sabia nadar pelo jeito, né? Acabou se afogando e encontrado a 2 metros de profundidade. Agora, George, Bruna, eu só gostaria de dar uma última informação com relação à matéria que foi exibida agora há pouco, da Manuela, sobre a captura do assassino do feirante Zenildo, lá de Cariacica. Esse assunto ainda pode vir a ter desdobramentos, viu?
Eu estava conversando com os delegados e eles me disseram que ainda falta saber, por exemplo, para onde foi a carga que o seu Zenildo saiu com o ajudante para entregar. E há uma desconfiança de que esse ajudante não teria cometido esse crime sozinho, já que Renato era mais baixo, mais franzino do que o seu Zenildo. Então, vamos aguardar, porque semana que vem a gente pode ter novidades ainda com relação a esse caso. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações e também pelas atualizações. Bom trabalho. Agora a gente fala de uma angústia para uma família. Dona Leni, de 74 anos, deu entrada num hospital para fazer tratamento da Covid, mas acabou quebrando o fêmur. Uma angústia, né, gente? Os familiares disseram que só descobriram o problema depois que a idosa foi transferida para outro hospital. Agora eles querem saber o que de fato aconteceu com a paciente. Essas são fotos da dona Leni Maria Coelho, de 74 anos. Ela está internada no Hospital dos Funcionários Públicos, no centro de Vitória. Está com suspeita de Covid e com o fêmur quebrado. Agora, como é que ela chegou nessa situação? A família explica que dia 12 deste mês, ela foi para o pronto atendimento da Praia do Suá, em Vitória, porque estava com saturação baixa. No dia 14, deu entrada no Hospital Vila Velha. Daí as coisas mudaram de repente, de acordo com a filha. Quando ela chegou no Hospital Vila Velha, o que consta que o médico falou com a gente, depois que a gente procurou eles, que ela caiu na quinta-feira. Então a gente entende que ela caiu no dia que ela chegou lá. A dona Leni foi transferida aqui para o Hospital dos Funcionários Públicos do Espírito Santo no último dia 19. O detalhe dessa história é que a família alega que não foi avisada por parte do Hospital Vila Velha a respeito da transferência da idosa. A família só soube dessa transferência porque a assistente social deste hospital aqui entrou em contato avisando. A profissional disse que o motivo da transferência era que a idosa de 74 anos estava com o fêmur quebrado. Mas como assim? Pois é, Elizabeth está sem acreditar até agora. Eles não informaram a família, a gente ia lá procurar o boletim dela, falavam que estava tudo certo, que ela estava saturando 96, 97, que estava tudo bem, mas não falava em momento algum da fratura dela. Aí o médico conversou com a gente, porque nós fomos procurá-lo, e ele falou que ela caiu da cama e quebrou o fêmur. Desesperada, entrou em contato com os médicos do primeiro hospital, mas a explicação deles não convenceu. Ele quis dizer o seguinte, que ela estava num processo de delírios. Até me explicou que não é delírio com O, delírios, devido à Covid. E ela estava no isolamento. Se ela está no isolamento, os enfermeiros têm que ter uma atenção melhor, né? Segundo esse advogado, neste caso podem caber danos morais por parte do paciente e dos familiares e danos materiais em caso de consequências mais graves. A senhora que teve o fêmur fraturado teve uma lesão no seu corpo e isso é reconhecidamente um dano moral inquestionável, ela pode ser reparada por isso. Além disso, eventuais despesas, muito embora tenha sido tratado pelo SUS, pode ser que a família tenha tido despesas com essa ocorrência, até para conseguir chegar e entender o que aconteceu, então isso também deve ser reparado. E, eventualmente, um dano moral da família. A cirurgia de dona Leni é hoje. Elizabeth registrou uma ocorrência no hospital e espera uma explicação mais concreta sobre o caso. Ela entrou com Covid e saiu com o fêmur quebrado, né? Negligência total. E não avisar a família. Olha só, nós buscamos uma resposta do hospital. Fomos informados que o Vila Velha Hospital não faz a transferência dos pacientes e que diariamente emite boletim sobre o estado de saúde dos pacientes para seus familiares. Agora é aguardar aí uma investigação, né, para saber o que realmente aconteceu com essa idosa. É realmente muito estranho. Olha, uma carreta pegou fogo e interditou a rodovia em Itarana. Pelas imagens, dá para ver as chamas altas e a área tomada pela fumaça escura da carreta. O caminhão carregado com combustível tombou e pegou fogo na região da Serra do Limoeiro, em Itarana. A rodovia ES 261 precisou ser interditada na descida da serra para o atendimento à ocorrência. O motorista do veículo foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Brás, em Itarana. O estado de saúde dele não foi informado. Um bandido levou uma surra depois de roubar um celular em Vitória. Esse crime aconteceu bem em frente à Secretaria de Segurança Pública. E ele só não apanhou mais porque policiais que chegavam para trabalhar impediram que a população avançasse mais. Seu otário, seu moleque! Quer roubar os outros, seus
A cena mostra populares revoltados batendo em um rapaz que havia acabado de roubar um celular. O assalto aconteceu em frente à Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, na calçada da Avenida Beira-Mar, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Eu estava chegando no ponto de ônibus para olhar onde meu celular tocou. Eu estou atrasada para atender a cliente, trabalho em salão de beleza. Fui e peguei o celular para olhar. Ele tinha acabado de passar por uma senhora e tentou pegar. Quando eu vi ele, eu puxei o celular, ele puxou da minha mão. O motoqueiro fechou porque viu que ele pegou meu celular. Aí todo mundo da população revoltada, fechando ele na rua para não deixar ele levar o celular. O suspeito parou de apanhar quando os policiais que trabalham na CESP chegaram. Ele foi algemado e confessou que havia roubado o celular. O aparelho foi recuperado. A vítima estava nervosa e preocupada. Estou tão preocupada, angustiada, que eu empurrei ele para cima de um carro. Poderia ter matado o cidadão, olha a situação. A pessoa faz a maldade com você e você fica preocupado em fazer a maldade com a pessoa. Essa é a verdade. Olha, o suspeito de 23 anos foi autuado por roubo e já está no presídio. Agora vamos para as participações dos amigos do TN. A dona Maria de Oliveira, de Cidade Continental, na Serra, aqui ó, aguardando por uma cirurgia no joelho há 3 anos. Ela já não está mais conseguindo nem andar direito. Vamos ver. Boa tarde, pessoal. Estou aqui com a minha mãe. O nome dela é Maria das Dores de Oliveira. Ela tem 67 anos. Ela está precisando de uma cirurgia para colocar a prótese. Já foi solicitado, né, em 20 de março de 2019. Porém, ela até conseguiu autorização, né? Estou mostrando o joelho dela para vocês verem, né? Tá bem inchado. A prótese está solta. Foi agendada uma consulta pré-anestésica no dia 9/4, também de 2019, a 1h da tarde, no ambulatório A, no Hospital Evangélico. Porém, com a pandemia, tudo foi suspenso, né? Só que a minha mãe não está aguentando mais. Ela anda de muleta. Porém, até hoje, nenhuma resposta nós tivemos. Vamos às respostas, então. O Hospital Evangélico pediu à Secretaria Estadual de Saúde a desabilitação do serviço de ortopedia. A relação de pacientes que estavam aguardando atendimento foi encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde. Assim, o hospital aumenta a sua capacidade para atendimento cardiovascular, oncológico e urológico. Bruna, acabei de olhar aqui no nosso e-mail, chegou uma resposta da Secretaria de Saúde. Que bom. E a resposta é muito boa. Olha só, a Secretaria de Saúde, por meio da Central de Regulação, informou que será feito contato com a paciente para avaliação do caso, conferência da documentação médica e encaminhamentos necessários. Graças a Deus aí, depois de 3 anos à espera, né? Notícia e as boa. pessoas também podem participar, os nossos amigos do TN podem participar. É só você mandar um e-mail, ou melhor, uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 997922530, 997922530. Sua reclamação, sua injustiça, a gente quer ouvir, né, Bruna? Isso aí, a gente tenta te ajudar. E agora a gente pede ajuda de você que está em casa, está vendo o nosso jornal, preste atenção. O seu Gildásio Bernardes, de 54 anos, está desaparecido. Ele saiu da casa dele em Santa Maria de Jetibá na quarta-feira. Estava numa moto Honda Bis de cor cinza, placa MST 2538, e seguia então para a capital. Mas desde esse dia não foi mais visto. A família pede ajuda. Quem tiver alguma informação aí de casa do seu Gildásio, morador de São Sebastião de Belém, em Santa Maria de Jetibá, ligue para a polícia. O telefone é 190 ou 181. O celular dele já foi rastreado, Bruna, mas sem nenhum sucesso. Então a gente pede ajuda aí de todo mundo. Isso aí, com certeza. Vamos falar de vacinação. A gente está recebendo muitas mensagens de amigos do TN, querendo saber como é que fica o esquema de vacinação aí para essa semana. Bora atualizar os números, depois a gente traz esse panorama para vocês, pode ser? Até hoje, gente, 861.536 pessoas conseguiram tomar a primeira dose da vacina. 325.366 pessoas tiveram a segunda dose aplicada. Vamos lá, então. Cariacica tem atualização para a gente sobre o esquema de vacinação. Hoje, às 14 horas, 2 horas da tarde, serão abertas novas vagas na Prefeitura de Cariacica. Para quem?
para quem está precisando tomar a primeira dose da vacina AstraZeneca, pessoas com 60 anos ou mais, quem tem algum tipo de comorbidade com 40 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente, pacientes reais crônicos. E também hoje, às 14 horas, vai ser aberto um novo agendamento para a primeira dose da vacina Pfizer para gestantes e puérperas. Nessa mesma data, hoje, 14 horas, será também aberto o agendamento da segunda dose para quem tem 80 anos ou mais. Onde que você consegue fazer esse agendamento? Em Cariacica, a gente está em um endereço vacina.cariacica.es.gov.br. Agora vamos falar do agendamento da Serra. Atenção, morador da Serra. Hoje, a partir das 18 horas, a Prefeitura vai abrir 4.550 vagas. Pessoas com comorbidades 1 e 2, 60 anos ou mais, 80 anos ou mais, gestantes e puérperas e trabalhador da saúde. Então, fique atento e entre aí no site, né? O site está aí para você enxergar, para você ver. O site de da Serra é gti.serra.es.gov.br. Me perdi aqui no papel. Mas está aí na telinha de você, tá? Tá certo, site da Serra. Vila Velha, você que mora em Vila Velha, a gente acompanhou até na reportagem da Vanessa Calmon, a secretária, informando que eles vão abrir hoje 380 vagas de vacina para quem tem comorbidade. Aliás, perdão, hoje vai abrir 380 vagas para grávidas e puérperas em Vila Velha. Amanhã, sim, vai abrir o agendamento da vacinação em Vila Velha para quem tem algum tipo de comorbidade. A Prefeitura só não informou o horário, mas aí você fica ligadinho no site vacina.vilavelha.es.gov.br. E rapidamente, Vitória, a gente vai abrir uma série de vagas aqui, tá? Então você fica atento aí no site de agendamento para Vitória, que é o agendamento.vitória.es.gov.br. Tem vacina para de 30 a 59 anos, faixa etária 18 a 59 anos, que podem realizar, são aí as pessoas com síndrome de Down, deficiência intelectual, a partir de 18 anos. Então fique atento e entre aí no site para ver se tem alguma vaga aí para vacinação. agendamento.vitória.es.gov.br. Só uma última atualização de Viana, Geórgia, é o seguinte: amanhã vai acontecer em Viana a vacinação de quem tem comorbidades entre 40 e 59 anos. Só que ontem eles anunciaram que mudaram esse esquema de vacinação. Esse grupo vai precisar fazer o agendamento da vacinação online. Viana lançou um site, gente. Olha aí, agendamento.viana.es.gov.br. Então, se você está nesse grupo, tem algum tipo de comorbidade entre 40 e 59 anos, amanhã em Marcílio de Noronha vai ter a vacinação, mas você precisa entrar aí nesse site para se vacinar. E a seguir, flagrante de assalto em Guarapari. Os bandidos levaram bebidas e dinheiro. E ainda, morre empresário que matou esposa em Castelo. Ele estava internado desde o sábado, depois de ter tentado tirar a própria vida. A gente já volta. 12h31, estamos de volta. Morreu ontem um empresário que atirou contra a própria cabeça após matar a esposa no sul do estado. Wellington Denadai Andreão, de 41 anos, estava internado desde o último sábado. Nesse mesmo dia, ele matou a esposa, Leidiane Andreão, no município de Castelo. Esse crime aconteceu durante uma discussão motivada por ciúmes e foi cometido na frente da filha do casal, que só tem 8 anos de idade. Após constatar a morte da esposa, Wellington tentou tirar a própria vida com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido por policiais ainda com vida. Mesmo internado, o empresário havia sido autuado por homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio. Mas ontem, com a morte do suspeito confirmada, a Polícia Civil informou que não será possível esclarecer a motivação do homicídio. A página do Instagram do padre Anderson, de Vila Velha, foi alvo de um hacker. O criminoso conseguiu acesso ao perfil e exigiu que o padre pagasse $750. Caso contrário, todo o conteúdo seria apagado. Pois é, gente, o padre não cedeu a essa chantagem e 5 dias depois ele conseguiu o domínio da conta novamente. Mas ele não é o único a ser alvo desse tipo de crime não, viu? Os bandidos estão de olho em perfis com alto número de seguidores. São quase 47 mil seguidores que estão ligados no que posta o padre Anderson Gomes. Ativo nas redes, o Instagram do padre é o canal para aproximá-lo ainda mais dos fiéis e, claro, de quem o acompanha. Mas no final de semana, a conta foi hackeada. Uma dor de cabeça daquelas. Recebi uma solicitação nova de mensagem, inbox. Eu aceitei a mensagem. Naquilo, vi que era em inglês, copiei para traduzir.
No que eu volto para poder verificar, de repente minha conta já estava fechada. Eu não tive acesso mais à minha conta. O hacker exigiu $750 para devolver a conta do padre e começou a apagar as postagens feitas. Cerca de 8 anos de história publicada. E aí chega no meu WhatsApp a mensagem, ele printou a foto do meu Instagram, já me cobrando, olha, sua conta não é mais sua, se você quiser de volta, $750. Se eu não pagasse 24 horas, ele apagaria tudo. E aí, quando chegou no domingo de manhã, começou a pagar. Isso dá uma dor na barriga na gente. Caramba, vai apagando a sua história, vai apagando. E aí, quando chegou a noite, na última missa, foram os 8, 9 anos de memória. Ele apagou tudo. Em 5 dias, o padre conseguiu novamente o acesso. 5 dias sem poder fazer nada. E eu estou ainda em processo de novena na paróquia, o pessoal que segue não tinha condições de avisar as pessoas, de repente elas não têm o contato, não tem mais nada. Algumas deixaram de seguir por medo, porque ele apagou a minha foto, perfil, foi apagando tudo. Então as pessoas disseram, Padre Anderson, acabou o perfil. E não avisou nada pra gente. Isso é angustiante. Já no caso do Felipe, o problema foi com o WhatsApp. Volta e meia tentam aplicar golpes, já até clonaram o aplicativo dele. Usaram fotos e tudo para tentar arrancar dinheiro dos contatos que ele tem. Pegam uma foto do seu WhatsApp ou uma foto do seu Instagram e incluem num novo telefone e saem enviando essas mensagens pedindo dinheiro, pedindo coisas para sua família. Basta um celular na mão, com acesso à rede, e você está conectado ao mundo. E ainda por cima, se está nas redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, enfim, é muita coisa para você estar antenado, perto de outras pessoas. Só que aí os vigaristas, eles aproveitam essa oportunidade para poder se sofisticar e cada vez estão aplicando mais golpes através das redes sociais. É por isso que a gente tem que se cuidar. E aí vão algumas dicas. A principal é a confirmação por 2 fatores. Dá para fazer no Instagram e também no WhatsApp. Todas as ferramentas digitais possuem esse fator de dupla segurança. Os usuários precisam criar o hábito de sempre ativar esse fator de verificação em 2 etapas. Isso no WhatsApp, nas redes sociais. Só isso aí vai te dar uma garantia de que a sua conta não será violada ou sequestrada. E não esquece, é importante, se isso acontecer com você, acionar a polícia. A navegação digital requer alguns cuidados. O primeiro é evitar estar clicando em links suspeitos, sempre utilizar os recursos de segurança que são disponibilizados pelas plataformas. Caso ocorra um incidente, um crime dessa natureza, uma invasão de uma conta, a pessoa precisa imprimir, produzir uma materialidade e levar até a delegacia mais próxima para que a polícia inicie uma investigação para identificar a autoria. E olha, a verificação em 2 etapas é muito simples de ser feita, tá? Você vai em configuração no Instagram ou no WhatsApp, clique em segurança e em seguida ativar a verificação. Vão ser gerados alguns códigos e você não deve passá-los a ninguém. Agora o flagrante de assalto a uma loja de uísque em Setiba. 2 bandidos entram no comércio e, bastante nervosos, anunciam um crime. O atendente que está no balcão principal é rendido e obrigado a ir para os fundos da loja. Um dos criminosos está com uma arma longa e com uma touca ninja e faz ameaças à vítima. O segundo atendente também é abordado e tem a carteira, o relógio e a aliança roubados. Os funcionários foram trancados no banheiro da loja e os bandidos fugiram, levando bebidas, dinheiro e os pertences das vítimas. Sexta-feira, 21 de maio. Veja os destaques do jornal A Tribuna. Estado quer vacinar em junho quem tem entre 50 e 59 anos. Na foto principal, solidariedade nas ruas para realizar sonhos. Vizinho é preso acusado de estuprar menina de 12 anos em condomínio. Famílias vão à justiça para acessar redes sociais de vítimas da Covid. Em esportes, Renato Gaúcho coloca pressão em Rogério Ceni. E veja ainda na edição de hoje, pressão alta cada vez mais comum em crianças, dizem médicos. Justiça libera demissão por WhatsApp e temperos ainda mais especiais. Antes da gente ir para o intervalo, tem uma pergunta aqui da Cristiane, amiga do TN. Ela quer saber quando vai ser a vacinação contra a gripe em Vila Velha.
Cristiane, é o seguinte, Vila Velha informou que amanhã vai abrir agendamento para gripe para os grupos que são prioritários. Não informou o horário que esse agendamento vai ser aberto. Fica de olho lá no site da Prefeitura de Vila Velha. Vamos falar dos outros municípios também da gripe. Bora. Cariacica tem início da vacinação amanhã, a partir das 8h30, nas unidades de saúde. Só pode se vacinar quem já fez o agendamento. Então, o agendamento em Cariacica para a vacina da gripe também é feito pelo vacina.cariacica.es.gov.br. Tem que entrar lá para ver se alguém desistiu ou não e fazer o cadastro em Cariacica. Mesma coisa em Vitória. A vacinação da gripe em Vitória vai acontecer na segunda-feira, dia 24. Mas o agendamento foi aberto quinta-feira, ontem, às 10 horas da manhã. Entra lá no site agendamento.vitoria.es.gov.br ou também no aplicativo Vitória Online para saber se tem alguma vaga aí sobrando. E na Serra, em vacinação contra a gripe, são mais de 2.000 doses que serão disponíveis para o agendamento que será aberto hoje a partir das 8 da noite, também no site gti.serra.es.gov.br. Informações sobre a vacina da gripe. Gente, o TN já volta porque hoje sextou com a receitinha de vó, super fácil de preparar e deliciosa, olha aí. Que você adora, né? Amo. É o bolo caçarola, sobremesa feita para o cafezinho da tarde. Não sai daí que a gente já volta. Olha, sextou e o fim de semana vai ser de sol e calor em todo o estado. A previsão para o restante da tarde é a mesma. Não há expectativa de chuva. O mesmo vale para amanhã e domingo. Olha aí o sol. Na Avenida Beira-Mar, imagens ao vivo, as temperaturas continuam amenas, viu? E vão subindo durante o dia. O ar vai ficar mais seco no sul e no norte capixaba, então fica a dica aí, tem que se hidratar bastante, tá? Pois é, Bruna, sextou com sol e também com uma receita super especial. Uma receita especial, mas simples e deliciosa. Pois é, um bolo de caçarola maravilhoso e é simples mesmo, tá? Acho que até eu consigo fazer. É só misturar os ingredientes e colocar tudo no forno. Adoro! Com vocês, a dica do chefe. Dica do chefe invadindo a casa, a cozinha da Aline, boleira de mão cheia, Aline. A gente viu o seu Instagram lá, viu? Muita coisa boa, deliciosa, Aline. Como é que você prepara tudo isso? Fala pra gente. A minha filha me ajuda muito a tomar conta. E quando eu tenho encomenda, né? Às vezes eu já posto no status, gente, vou fazer bolo tal dia. Graças a Deus não tem deixado faltar, né? A gente vende e a pessoa pede, às vezes a pessoa marca a gente no Instagram falando que o bolo é maravilhoso. Tenho clientes que são assíduos mesmo, que pedem toda semana. Agora, e o nosso sonho de comer um bolinho de café da tarde hoje, né? Ó, o estúdio tá ali, já tá todo preparado, achando que a gente vai levar pra eles depois. Eu vou ver, eu vou decidir ainda, a gente vai decidir se vai levar pra eles depois. Mas é bom, assim, um café da manhã, um café da tarde. Que bolo que você vai preparar pra gente, Aline? Conta pra nós. Vou preparar o bolo de caçarola, que é um bolo, as pessoas falam que é um bolo da vovó, né? Da época da vovó. Ele leva queijo e coco, né? Aí eu adaptei na receita porque ela levava 2,5 xícaras de trigo. Eu coloquei o amido de milho porque o amido de milho deixa o bolo mais fofo, entendeu? Aí eu tirei uma meia xícara de trigo e adaptei o amido de milho. É uma dica, né, para as pessoas que querem fazer um bolo mais fofo, pode colocar o amido de milho, que é a mesma coisa que a maisena. Mas vamos pra receita, vamos embora, sem perder tempo. Tá certo, bolo de caçarola. Faz o seguinte, vai lá no supermercado e compra 300 gramas de trigo, 200 gramas de açúcar, 75 gramas de amido de milho, 150 ml de leite, 4 ovos, 40 gramas de queijo ralado, 50 gramas de coco, uma colher de sopa de fermento ou equivalente a uma tampinha medidora e 75 ml de óleo. Bora lá então, prepare os braços, viu? Comece misturando os ovos e o açúcar. Depois vai o óleo e continue. Agora o leite e continue. Coco, queijo ralado e continue. Trigo e amido e segue batendo, viu? Eu disse para você preparar os braços, não disse? Pois é, aqui o sistema é bruto. Por último, vai o fermento e para não perder o costume, misture mais um pouquinho.
Em seguida, coloque tudo numa forma untada com manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus. Deixe por 30, 40 minutinhos e pronto. Bom, agora a gente já saiu da cozinha, a Aline tá sem touca, tá mais à vontade para bater um papo com a gente agora, né, Aline? Eu reparei que na sua camisa tá escrito Tia Lu. Tia Lu de quê? Você é a Aline? Tia Lu por causa da minha tia, né? Na verdade, a gente foi fazer um bolo de laranja, né? Para tomar um café da tarde. E aí surgiu a ideia de fazer os bolos para vender. Eu falei, vamos fazer os bolos para vender? E aí eu falei, como é que a gente vai botar o nome? Aí meu esposo falou, pronto, vamos botar Tia Lu, que é o nome da minha tia, né? George, Bruno, amigo do Tênis, é um caso sério, viu? Ela acompanhou a gravação todinha da Dica do Chefe, não quis aparecer, mas eu falei, a gente vai falar dela, cara, no final. Vamos falar da Tia Lu, vamos fazer essa homenagem, né? Para esse bolo que maravilhoso que a Aline preparou. É um bolo, assim, simples de fazer, mas é um bolo saboroso, né? Para um café da tarde, da manhã, seja para lanche à noite, quem não janta, né? E assim, é maravilhoso. Aline, valeu, hein? Toca aqui. Agora é assim, né? Nessa pandemia desse jeito. E eu queria combinar uma coisa pra você. Você vai olhar pra câmera ali. Ali você tá vendo, sabe quem? Além do amigo do tênis, você tá vendo Bruna Maria e George Beach. Fala uma frasezinha pra eles. Morram de inveja. Fala. Morram de inveja. Morram de inveja. Morram de inveja. Eu volto semana que vem. Na semana passada cortaram o Morram de Inveja, mas dessa vez não vão cortar não, tá bom? Até mais. Morram de inveja. A gente até se atropelou. Cortou da edição, Lu, mas a gente falou que na semana passada, né, o Morram de Inveja. A gente não deixa passar em branco. Pois é, mas dessa vez, Luciano, o recalque é seu, porque a gente comeu o bolo sim, tá? Delicioso. O pessoal faminto da redação deixou metade do bolo, eu comi, Bruna comeu e nós adoramos, tá? Delicioso. A inveja vai ficar com você. É verdade. Ó, para comer essas delícias, acesse o Instagram aí da nossa amiga. O Instagram é o @bolo. Não tô enxergando, você consegue enxergar? Enxergando, ó. Bolo caseiro da Tia Lu. Bolo caseiro da Tia Lu. Bolo caseiro da Tia Lu. Gente, a vista tá curta, a pessoa tá ficando velha, é assim mesmo. Olha, quer participar? Manda uma mensagem pra gente. O telefone é o 99792-2530, 99792-2530. Participe e Bruna vai agendar a consulta dela lá para ver. Tô precisando ir no hospital, usar um óculos aqui, gente. Sextou, beijo enorme, estamos de folga, viu? Graças a Deus. Até segunda, tchau, Valeu, tchau. Gente, tchau, bom fim de semana.